Deus, né? Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Inicialmente, no livro do profeta Oséias, capítulo 4, o versículo 6. Assim diz o Senhor. Oséias 4 e 6. O meu povo é destruído, nessa versão aqui, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei como meu sacerdócio. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Assim diz o Senhor. Podeis assentar, irmãos. Deus abençoe. Graças a Deus pela presença do povo de Deus na casa do Senhor. E é um grande prazer nosso prestar culto a Deus, né? Servir ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa presença, com um coração quebrantado, um coração quente de adorador, subir à casa de Deus, na casa de oração, para estar na presença do Senhor, né? Graças a Deus. Meus irmãos, semana passada, uma revista de circulação nacional trouxe uma matéria de capa com o seguinte tema: o vírus da ignorância. E a partir dali me veio ao coração um sermão, né? Aquela matéria, ela versava sobre a questão da pandemia, mais especificamente, uma matéria na França, sobre os profissionais na área da medicina, em Paris, e também agora ouvi isso em Nova York, que recusam serem vacinados, né? Receber a vacina. São profissionais da área da saúde que até hoje, mesmo dispondo das melhores vacinas, né, que os laboratórios já produziram, nações ricas encomendaram primeiro, grande parte estão indo para a rua protestar, não vacina. E aí o governo toma a iniciativa de punir, né, demitir, cortar salário dos profissionais que, não querendo ser imunizados, não podendo trabalhar, então perdem o emprego ou o seu salário. Então a matéria toda dizia o vírus da ignorância. Claro que as pessoas são ignorantes, desconhecem o assunto, porque tem outras teorias, né? Possuem outros conhecimentos e que sobrepõem aquilo que a ciência está dizendo, mas eles também se julgam conhecedores e acham outras teorias. Em razão disso, eles preferem, né, não serem imunizados com essas vacinas. Mas a matéria diz que isso é chamado vírus da ignorância. Eu fiquei imaginando então, vírus é uma coisa perigosa, né? Ainda mais o vírus da ignorância. E aqui o texto que eu li, o Senhor está dizendo: meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento, ou está sendo destruído porque falta o conhecimento. Quer dizer, porque vive na ignorância, né? Nós, os cristãos, os crentes, não temos compromisso com a ignorância. Nós temos compromisso com o conhecimento da palavra de Deus, do verdadeiro Deus, das coisas do Senhor. Nós não temos compromisso com a ignorância. É certo que lá no passado nós vivemos um tempo da ignorância, né? Diz que Deus não leva em conta esse tempo. Mas depois que nós temos a oportunidade de conhecer, e não conhecendo aí, Deus não releva mais, né? Nós não temos direito de possuir o vírus da ignorância.
Não, e nós já temos uma vacina contra o vírus da ignorância, porque nós temos a revelação da palavra. Nós temos diariamente diante de nós o conhecimento, está aqui a revelação, que é passada para nós de todas as formas pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Eu não posso alegar desconhecimento. É claro que o Senhor está dizendo: o meu povo foi, porque alguém responsável por contar, por conhecer Deus e a lei de Deus e passar isso para o povo estava falhando. Não é exatamente a culpa do povo, mas a culpa de alguém que não ensina a verdade, ou não ensina toda a verdade, né? Escolhe o que quer ensinar, filtra, e as pessoas têm um conhecimento parcial, porque não é toda a revelação. Paulo falou um dia: eu nunca deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus. Todo, não foi parte não, todo o conselho de Deus. Por isso que eu estou com a minha consciência tranquila, porque eu falei tudo o que eu tinha que falar, eu ensinei tudo o que eu tinha que ensinar, tudo que eu recebi do Senhor, eu passei para frente. Então eu tenho consciência tranquila quanto a isso. E quantos sacerdotes pode dizer isso, que está com a consciência tranquila, que tem ensinado todo o conselho de Deus? O problema do vírus, nós conhecemos muito bem agora com essa pandemia, é que quem tem o vírus não fica exatamente só prejudicando ele contamina quem está em volta, transmite o vírus para outras pessoas. Existem alguns vírus que a Bíblia fala para nós, e tem pessoas na igreja e fora da igreja que estão com esse vírus, e se ficar só com ele, prejudicando ele, adoecendo ele, vai lá, a pessoa quer isso, né? Mas o mal é que não fica, ele contamina muita gente. Daí nós temos que nos levantar e correr com esse assunto, e não aceitar, para que o rebanho de Deus não adoeça por causa de alguém, não é, que tem o vírus e quer manter-se na ignorância e contaminar outros também. Essa é a verdade. Para combater o vírus aí, nós sabemos os protocolos que a ciência criou agora, de última hora, né? E de certa forma funciona, de certa forma não funciona. Estava todo mundo usando máscara aí, porque é uma forma de evitar a propagação do vírus. O distanciamento, né? O não tocar em alguém. Agora vem a bendita vacina. Tudo isso são remédios, né? Recursos contra o vírus, tanto na pessoa como quem impedir que ele propague isto. Eu selecionei aqui, à luz da palavra de Deus, alguns vírus altamente prejudiciais ao povo de Deus, e que tem gente que tem esse vírus dentro da igreja, e que se nós não tomarmos certos cuidados, nos resguardarmos, não usando máscaras, né? Nem distanciamento, nem vacina, mas usando a poderosa palavra de Deus, o conhecimento afugenta, não é? Te protege, a verdade liberta. Quem tem conhecimento é destruído pelo vírus, não é? Então vamos ler inicialmente Deuteronômio 1, 26 e 27. Deuteronômio, repetição da lei, capítulo 1, vai lá. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor vosso Deus. Veja o seguinte, né? E murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos aborrece, e nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Olha aí, irmão,
esses dois versículos. Que vírus foi esse que existia lá no meio do povo de Deus, que existiu lá? E um vírus que destruiu o povo, altamente contagiante, mortal. Murmurastes. É o vírus da murmuração. Que tem gente que é murmurador, o vírus está nele. Mas ele não fica só murmurando internamente, né? Porque o murmurador começa. Quantas vezes Jesus ia falar, alguém murmurava, né? Não falava nada, murmurava no coração. E Jesus sabia, você está murmurando, você está queixando, está criticando, está duvidando. Estava no coração dele. Isso é ruim. Mas quando a pessoa murmura ao ponto de contaminar outros, aí vai destruindo muita gente, né? Vai virando uma pandemia no meio da igreja. É um vírus. O vírus chamado murmuração. Pastor, o que é murmurar? Significa sussurrar ou dizer algo com tom baixo, resmungar, ou simplesmente dizer interiormente, imbuído de descontentamento, insatisfação, queixa, desacordo. No Antigo Testamento, Deus era a maior vítima deste comportamento. Em Mara, Israel murmurou. Não está escrito na palavra, no hino? Êxodo 15, 17, os capítulos 15 e 17, narra a murmuração. Conta como Moisés foi atingido pela murmuração. Veja que era um vírus tão contagiante, porque é um fogo baixo, né? Eu vejo agora esses incêndios, que eu não chamo de incêndio, mas essas queimadas, né? Nas florestas, como no Pantanal. Você às vezes não vê o fogo, passou, e eles ficam lá tirando a terra, porque lá de baixo tem fogo, né? Aquelas folhas putrefatas, né? Aquelas coisas, aquela que fica por baixo queimando. Ninguém está vendo, mas está queimando por baixo. Daqui a pouco aquele fogo acende novamente. Os bombeiros passam por lá, achou que apagou, não, mas está lá. Então eles ficam ali num trabalho difícil, né? Até localizar, para poder exterminar aquele fogo encoberto. Na igreja é assim também, é um fogo encoberto, está queimando por baixo, falando entre dentes, murmurando, né? Falando baixinho. Mas é um tititi, de um para outro, do outro para um, para aquele, é o vírus da murmuração, vai passando, meu irmão, e o final, qual foi? Morreu todo mundo, um vírus que matou todo mundo. Por que Israel não entrou? Por causa da murmuração. Então o primeiro conselho, eu sei que aqui onde estou falando, mas tem gente que está me ouvindo no mundo inteiro agora. Quer parar de andar em círculo, como o povo de Israel andou? Pare de murmurar. Murmurador não vai para frente, só fica andando em círculo, até morrer. Todo mundo, 40 anos andando em círculo, não avançava, não é? Eu já passei por aqui, está voltando. 10 anos, já passamos por aqui, não avança. Se você quer caminhar para frente, vencedor, parar de andar em círculo, pare de murmurar, de se queixar, de estar em desacordo, insatisfeito com tudo, de alimentar esse vírus, né, que é um troço que entra na pessoa. A Bíblia diz que não era exatamente o povo de Deus, mas um vulgo, um misto de gente que saiu do Egito, que começou a murmuração contra Deus. Está faltando água, está faltando pão. Melhor era o Egito, mas não gritava esse microfone não. Nas tendas, né? Nas casas, longe.
E o nosso pastor? Hã? Aí as crianças começam a entrar na conversa, né? Nas vossas tendas. Aquele tititi dentro de casa, aquele comentário contra a irmã, contra o irmão, contra a direção, contra a denominação, contra a doutrina, contra a liturgia, contra o culto, contra tudo. Lá nas tendas, ninguém está vendo, o fogo está lá. Isso é o mal que ainda hoje permanece. Não naquela escala, mas permanece. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Veja 1 Coríntios 10, acho que é por aí mesmo. 1 Coríntios 10, o versículo 10, se é mesmo que eu estou pensando. E não murmureis, falando com a igreja, né? Paulo dizendo para nós hoje. E não murmureis como também alguns. Veja que não era muita gente. É alguns, mas contaminou muita gente. Como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A recomendação é a gente aprender, né? Nós aprendemos positivamente na escola dominical, aprendendo com os heróis da fé. Mas agora, aprendendo com o exemplo dos outros que fizeram errado e foram destruídos. Eu não quero passar pelo mesmo caminho. Eu não quero ficar andando em círculo durante a minha vida. Eu quero avançar, e para isso eu não posso alimentar esse vírus. Nem permitir que ele chegue em mim. Eu tenho que me resguardar, eu tenho que me proteger. E a primeira coisa é você não dar guarida a isto. Começa um tititi, uma conversa, está dentro da sua casa, na tenda, vamos parar. Vamos orar pela irmã, pelo irmão, pelo evangelista, pelo pastor, pelo bispo, pela família dele, pela família do irmão, por nossos líderes nacionais. Vamos orar. Aqui não tem esse lugar, porque murmuração é um vírus terrível. Começa falando baixinho, daqui a pouco está todo mundo envolvido. E isto foi contra Deus, né? Contra Deus. Primeiro vírus. Eu sei que não tem no seu coração, mas em volta de você, em algum lugar, tem alguém que está contaminado e quer te contaminar. Eu conheço esse vírus, estou correndo dele. Fala como Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Tenha coragem. Você sabe que amigo seu, meu de verdade, é aquele que te defende na sua ausência. A presença é fácil, né? Mas na sua ausência. Alguém tenta uma conversa qualquer lá, pode parar. Conheço ele, sei que isso não procede, ou se procede, nós não temos que comentar isso. Nós temos aqui a orar a Deus, porque eu não quero entrar nessa onda de murmurador. Isso faz um mal terrível para mim. Então, nós não estamos nos protegendo contra esse vírus? Estamos. Vamos proteger contra o vírus da murmuração também. O murmurador está carregando ele, vai chegar perto de você para lá. Cheguei em Brasília agora na convenção, um pastor quer dar um abraço, não vai dar não. Não, mas eu estou com saudade. Mas espera, bom, só apertar a mão. O protocolo é esse. Nem sei se você gostou. Estão me protegendo. Então se proteja também quando alguém, um murmurador, começar baixinho no seu ouvido, um tititi, você pode parar. Não me toca não. Não me abraça não. Tá bom esse assunto, eu posso para frente? Posso passar, né? Vou passar. Não dá tempo de falar nos outros vírus. Veja aí. Vejam. Hebreus 12, 15. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O problema que vem na frente é isso aí, ó. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se... Estou falando de contaminação, não é? Olha um vírus aí, e por ela muito se contamine.
Tem duas aplicações aí. Vamos ver antes que eu faça qualquer comentário. Deuteronômio 29 e 18. De onde o escritor dos Hebreus tirou essa conversa de raiz de amargura? Está lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 29, 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor. Olha, para que ninguém se prive da graça, não é? Cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto. Nessa versão aí. É raiz de amargura. É um fruto amargo. Nós aplicamos hoje a questão da amargura, a tristeza, a raiva, a rancor, falta de perdão. Mas a raiz não está bem aí. A origem. Deus falou: o fruto amargo, o absinto, é vocês me deixarem ir atrás de outros deuses. Vede, noutra passagem, quão amargo é deixar o teu Deus. Olha o amargo aí, o fruto chamado amargura. É um fruto terrível que Deus falou: quando entrar na terra prometida, vocês tenham cuidado de não me deixarem. Não permita que o fruto da amargura, que é deixar e seguir outros deuses, tome vocês. Isso é um vírus terrível. Agora vem o escritor dos Hebreus e fala que ninguém se prive da graça de Deus, permitindo que o fruto da amargura, de deixar Deus e praticar a idolatria, deixar Deus e seu coração ser tomado pela amargura, pelo absinto, pelo fel, é um fruto amargo. Você sabe que a amargura, esse fruto aí, Deus está dizendo que ele contamina muita gente, por ela muitos se contaminem. Esta raiz aí, a gente sempre, não, a verranca fica uma raizinha, mas não é não, é uma raiz, é um fruto. A mandioca não é uma raiz? É, ué. A mandioca é uma raiz, fica debaixo da terra. Esse aí é um fruto chamado amargura. Essa raiz chamada amargura contamina muita gente. Pessoas frustradas, inconformadas, tristes, sempre amargurado, sempre infeliz, frustrado, nunca está feliz. Irmão, a tristeza contamina, né? Até a doença é ruim, não é? Tem gente que não gosta nem que, quando está doente, quando visita, porque às vezes ele não tem nada de bom, só gemendo, e essa gente está gemendo também. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Pessoa sempre amarga, triste, negócio todo, isso vai contaminando o ambiente. Eu preciso visitar, e eu, quando é permitido, eu visito os enfermos, né? Agora não é permitido. Mas eu confesso que quando eu entro numa UTI, eu saio doente de lá. Aquele ambiente me contamina. Quando eu vou num velório, às vezes a pessoa morreu na idade boa, né? Está na hora de ir para Jesus mesmo. Está todo mundo consolado, você vai lá apenas para orar e, né, emprestar a sua solidariedade. Mas quando está na sede do velório, as pernas tremem, quase desmaio. Involuntariamente, é um ambiente, né? Um ambiente. Esse fruto chamado amargura, deixa eu tomar conta de você não. Deus já, lá no Antigo Testamento falou, já estava ensinando o povo: não me abandone não, não me deixe atrás de qualquer outra coisa, porque esse fruto é chamado amargura. Veja aí,
contamina muita gente. Mau humor, tristeza, fica sem a graça de Deus, né? Quando a pessoa é privada da graça de Deus, ele é tomado por uma amargura, ele abandona a graça. É um vírus terrível, originado a partir da sensação de tristeza contínua, rancor, angústia, revolta, frustrações. Veja o que Jó falou, Jó 10:1. Pessoa amargurada. Todo mundo tem problema na vida, dificuldades, não? Eu tenho que superar isso uma hora. Olha o que Jó está falando lá. A minha alma tem tédio de minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Rapaz, os amigos de Jó foram ficando perdidos lá, né? E eles estressaram com ele. Olha que discurso ali. Tem muito crente assim hoje. É um vírus terrível. A minha alma tem tédio de minha vida. Está tomada pelo fruto amargo, pelo absinto, pelo fel. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Momentaneamente estava privado, né, da presença de Deus, da graça de Deus. Numa situação difícil, né? Que ninguém se prive, quer dizer, abra mão, fica sem a graça de Deus, porque é ela que faz você vencer a tristeza, o rancor, a amargura. É a graça de Deus que supera essas coisas. A minha graça te basta para você vencer dificuldade, de doença, de prejuízo, de frustração, né, de percas, de parentes, por morte, de prejuízo financeiro, todo o mal. Esse é terrível, mas a graça de Deus te ajuda a superar isto. Não abra mão da graça de Deus em momento nenhum, especialmente nessa hora em que você mais precisa, porque você é uma pessoa amarga e não pode ser assim, porque além de você estar assim, você contamina muita gente, por ela muitos se contaminam. Aí a marido é a mulher, os filhos são os pais e todo mundo. Não, isso não é o ambiente que Deus quer, não. Deus falou: olha, gente, tenha cuidado, vocês vão para uma terra boa e tem que viver feliz lá. Veja o Salmo 4, verso 7. Salmo 4, 7. Puseste alegria no meu coração, oh Deus, é isso que eu quero, remédio, né? Mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Peça a Deus, Senhor, coloca alegria no meu coração. Efésios 4, 31. Efésios 4, 31. Olha o conselho ali: toda amargura seja tirada de entre vós. Todo fruto amargo seja tirado, livre-se da amargura. Outro vírus, o vírus da apostasia, da idolatria. A raiz cresce e destrói a nós primeiro, depois os outros em volta de nós. A apostasia que Paulo falou a Timóteo 4:1, né? Sabe que a apostasia é um vírus? O apóstata é aquele elemento que, conhecendo a fé verdadeira, conhecendo a revelação de Deus, ele vai se distanciando da fé, vai abandonando a fé e vai abraçando outro conjunto de religião, de princípios, de valores dentro da igreja. Porque o vírus chamado apostasia que toma conta da pessoa não tira ele da igreja. Ele continua nos púlpitos ensinando errado, continua aí vivendo uma fé que não é assim que o pastor está falando, não é do jeito que o professor da escola dominical está ensinando, não é desse jeito. Ele apostatou da fé, ele abandonou a verdadeira fé e abraçou outro, porque o apóstata não fica sem religião. Amontou para si doutores,
ensinamentos. Ele tem comichão nos ouvidos, não quer ouvir a verdade, ele ouve só a verdade dele, a sua verdade. Amontoa doutores segundo os seus desejos, suas concupiscências, quer dizer, de acordo com os seus desejos, o seu achismo. Olha, o apóstata é um perigo, porque ele vai levando outros com ele, e vai contaminando gente, Não é assim não, a doutrina não é esta, o ensino não é esse, nós temos que modernizar. Agora estão chamando a atenção numa Bíblia aí que fizeram, uma Bíblia inclusiva, feita para agradar os homossexuais, que tem coragem de tirar todos os versículos da Bíblia que condenam essa prática. Não está lá, e muita gente compra. Olha a Bíblia inclusiva, é mais uma Bíblia de estudo. Abra os seus olhos, irmão. Gente que apostatou da fé, e agora vem as conveniências, os desejos, segundo as suas concupiscências, e vai contaminando daqui, dali, dacolá, muita gente. Mas se você está tirando da palavra, mudando a palavra, você é um apóstata, você deixou a verdadeira fé, a fé, conjunto de doutrina bíblica, abandonou o evangelho, os ensinamentos do Senhor, a palavra de Deus. Apóstata não fica sem doutrina, não fica sem religião. Está dentro das igrejas, passando o vírus do falso entendimento dele para frente, da compreensão que ele tem, não é deliberadamente, porque aqui não está engano, não é engano não é? A questão deliberadamente ele resolve abandonar a verdadeira fé e abraçar uma fé errada, porque a consciência cauterizou, coceira nos ouvidos, a palavra não entra mais, e tu, sacerdote, não fala, e o meu povo é destruído por esse vírus. Porque você perde seguidor, O outro vírus, o vírus da rebelião. Primeiro Samuel 15, 23, Deus está condenando isso, né? 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião não é brincadeira não, está vendo lá? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O feiticeiro também. O feiticeiro, ele quer fazer certas práticas para dispensar Deus. Eu faço o milagre, eu faço as maravilhas, eu faço acontecer, ilusoriamente. Então, você não precisa de Deus, porque eu faço coisas mirabolantes, E essa aqui é o princípio, Por isso que pecado e rebelião é como feitiçaria. Se levanta contra Deus, o feiticeiro também se levanta contra Deus, porque eu tenho o poder de resolver as coisas, de enganar, de iludir, A rebelião é um vírus terrível. Veja Isaías 14, 12, 15. É claro que aqui fala sobre um rei, mas nós sabemos que isso aí é a figura do Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, olha o rebelde aí, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo.
Eu estou dizendo que quem tem o vírus, e no caso da rebelião, não fica só com ele. Ele arrasta muita gente. Satanás se rebelou contra Deus e arrastou. Diz que o dragão arrastou com a sua cauda a terça parte dos anjos. Olha como contaminou tanta gente, né? Um terço dos anjos foi na conversa do rebelde. Ele se rebelou e contaminou muita gente. O rebelde tem esse poder, né, de fazer esse estrago aí, muito grande. Por isso que Judas 15 vai falar o quê? Veja aí, Judas 15. Judas 15. Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, por todas as duras palavras. E ele está com ímpios pecadores disseram contra ele, se rebelaram contra Deus. Rebelião é a ação ou efeito de rebelar-se, de se recusar a obedecer a uma autoridade legítima. Sabia? Rebelião é o ato ou efeito de rebelar-se, de recusar a obedecer a uma autoridade legítima. Não serve mais, né? Eu não reconheço mais a sua autoridade. Legítima autoridade, eu não reconheço. Satanás falou, não reconheço mais a sua autoridade. Eu vou ficar acima, um trono lá. Rebelde é esse. Usa a reconhecer uma autoridade legítima. Você conhece alguém assim? Eu não quero ficar mais debaixo da sua autoridade. E ninguém nesse mundo, irmão, pode ficar sem estar debaixo de autoridade. Ninguém pode estar solto, não. A pessoa precisa estar debaixo de autoridade. E quando ele não quer estar debaixo de autoridade, quer ser senhor da vida, do nariz dele, de tudo, ele é um rebelde. E o rebelde, eu falo, ele não vai sozinho, ele contamina muita gente. Porque ele prega exatamente contra a autoridade. Chega lá no Éden, né? O rebelde chega lá, né? E coloca tudo a perder também. Não, Deus não é assim. Ele tá receoso que você fique igual a ele, né? Olha, pode comer. E contaminou todo mundo. Glória a Jesus. Irmãos, como que cura de tudo isto? Tenha seu foco em Cristo. Aprenda com o amor dele. E assim poderá limpar o coração de toda a raiz do mal. Olha para Jesus. O mal de quem está com o vírus é que contamina outros. Quando fala, quando toca, quando fica perto. Jesus tinha toda a razão para ser uma pessoa amarga. Traído por um discípulo, negado por outro, combatido pela religião, incompreendido por todo mundo. Mas veja como ele agiu, com amor, né? Com amor. Glória a Deus, com amor. Fique em pé comigo. Que essa mensagem possa despertar no coração dos pastores, dos obreiros, dos irmãos e todo mundo aqui, uma realidade, para sabermos que existem muitos vírus da ignorância, e só o conhecimento liberta o povo de Deus. Só o conhecimento verdadeiro te livra de adoecer, de ser contaminado. Quem não tem revelação vai na onda, se deixa levar, se contamina.
Mas quem tem a revelação de Deus aqui, de longe ele enxerga um camarada doente. Aleluia. Eu não chamei ninguém aqui de ignorante. Eu estou pregando a palavra de Deus. E se você não é um apóstata, você vai entender que o que eu estou falando aqui é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. Vamos orar pelo povo de Deus. Deus, o meu povo foi destruído. Hoje está sendo destruído, mas Senhor, não pode mais ser destruído. Que a sua igreja não seja destruída por não conhecer toda a verdade, toda a revelação. Porque conhecer em parte não resolve, tem que conhecer tudo. Tudo. Eu quero chegar lá. Você pode